Hello, oitavo ano. Good morning, guys. Hello, guys. How are you? Ok, let's study English. Vamos estudar, vamos seguir, vamos prosseguir com as nossas obrigações. Afinal, life is but a dream. Yeah? We cannot give up. I want to give up. No, no, no. Want to give up. No, no, no. Eu não vou desistir, e vocês? A gente está realmente passando por uma fase distinta. Estamos em mais uma semana, mais uma sexta-feira em nossa casa, nos resguardando, não é? Uns resguardando-se mais, outros resguardando-se menos. Porém, acredito que todos vocês estejam aí cuidando-se. Vamos continuar assim, com fé em Deus, nós vamos passar por isso. Sairemos desse período de pandemia muito mais fortes do que entramos nele, né? Aquilo que mata, aquilo que não mata, fortalece, já diz o ditado, não é? Meninos, let's pray for divine inspiration. Vamos pedir para Deus nos abençoar nessa aula de hoje, nessa sexta-feira. Pedir para Deus tomar conta dos nossos corações para que a gente tenha paciência, para que a gente seja complacente com as pessoas à nossa volta. A gente precisa pedir, né? Às vezes a gente não é assim, mas quando a gente não é, a gente tem que pedir todos os dias para Deus ir tocando no nosso coração. E Ele, misericordioso, vai tocar. Então, vamos, de fato, pedir para que o Senhor nos abençoe e também pedir para que a gente termine a nossa aula. Como eu sempre digo em todas as aulas, depreendendo alguma coisa, aprendendo, entendendo algo. Afinal, essa é a nossa intenção, certo? O que nós vamos fazer hoje? A gente vai falar do to be past. O que é o to be? É um verbo irregular que significa ser e também estar, certo? Isso é o verbo to be. Sendo um verbo irregular que significa ser e estar, o passado dele não é com o ed. Lembra do ed? Não é. O verbo to be no passado, ele é o was e o were. Dá uma olhadinha aqui deste lado. O was é o passado do verbo to be. O were é o passado do verbo to be também. Então, a gente tem a forma de usar. Se to be significa ser e significa estar, o passado dele, o passado dele, né, em tradução, a forma que a gente vai entender na frase, estava ou era. Então, se eu tenho no presente, no infinitivo, ser, estar, no presente, sou, estou, no passado, era, estava. Daí eu tenho as duas conjugações. Quais são essas duas conjugações? O was, que significa era e estava. O were, que significa eram, estavam. O was utilizado para pessoas do singular e o were utilizado para pessoas do plural, porém com algumas exceções. Primeiro a gente vai fazer uma rodada de exercício de ouvir e repetir, tá? So repeat. I was, you were, he, she, it, que são pessoas do singular, com o was. Então fica assim, ó. He was. Repeat. She was. It was. Lá embaixo, pessoas do plural. We were. You were. They were. Estão vendendo laranja na minha rua. Meu Jesus. É sério isso. Enfim, não vamos comprar laranja. Eu não vou comprar laranja. Vocês querem comprar laranja? Não? Então vamos continuar com a aula. Concentre aqui. Agora o serralheiro começou a mexer na casa dele. Enfim, vocês vão arrumar a casa de vocês agora? Não, também não vou. Então vamos concentrar aqui de novo. Difícil concentrar, né, meninos? Eu imagino o grau de dificuldade que vocês estejam passando aí.
Estão aí prestando atenção na aula e de repente vem um do seu lado, pega alguma coisa atrás de você, não é assim? Você está assistindo aí sua aula e passa uma mão aqui atrás, querendo pegar alguma coisa que você está assistindo, e daqui a pouco sua mãe, ela precisa perguntar alguma coisa para você. Aí ela fala, fulano, aí você, mãe, eu tô em aula, pelo amor de Deus. Não é fácil, mas vamos orar, né? Vamos pedir para dias melhores chegarem e logo. Mas voltemos. Aqui eu tenho pessoas do singular. Repeat. He was. She was. It was. Olhando aqui, tá bom? Pessoas do plural. Nós, vocês, eles ou elas. Observação. O you serve para você e para vocês. Então fica. We were. You were. They were. Na prática, seguindo, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Eu era, eu estava. Você era, você estava. Ele era, ele estava. Passado do verbo to be, certo? Por que a gente está vendo isso? Porque nos próximos temas nós vamos falar de past continuous. E como no past continuous nós utilizamos o verbo to be, vocês precisam saber direitinho como que ele conjuga, certo? Negativo, tudo que, né, todas as construções gramaticais da língua inglesa que tem positivo, tem no negativo também. Como que é o negativo? É o was mais o not. E o were mais o not. Isso abreviado, aqui em amarelo, tá assim, ó. Wasn't. Weren't. Repeat. Wasn't. Weren't. Uma vez que cada sujeito tem a sua conjugação no positivo, no negativo não ficaria diferente. Então, como é que fica isso no negativo? I wasn't. You weren't. É para você repetir, hein? He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Certo, muito bom. De novo. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Muito bom. Chegamos no interrogativo. Vocês estão no 8º ano, certo? Vocês estão vendo a revisão dos tempos verbais. Por isso que aparecem aí os verbos modais, apareceu aí para vocês no livro, no material. Se não apareceu ainda nas videoaulas, os temas ainda vão surgir. Por quê? Logo mais vocês vão entrar no perfect. Nono ano trabalha muito com o present perfect, past perfect. Para a gente chegar nos tais dos perfects, vocês precisam ter direitinho o simple present, simple past, past continuous, porque eles serão utilizados futuramente. Então, esse conteúdo que está aqui é importante vocês saberem detalhe a detalhe. Dá uma olhada, então, na forma interrogativa. O interrogativo do verbo to be é was, were. Perceberam que eu mudei o tom? Então, eu falei assim, ó, o interrogativo do verbo to be é was, were. Tem pergunta, tem entonação. Senão fica estranho, né? Como é que funciona isso? Inverte, joga o verbo to be para o início. Fica was I? Were you? Was she? Lá em cima, was he? Was it? Were we? Were you? Were they? Isso, então, no interrogativo, inverte. A gente coloca o quê? O verbo to be na frente. Again, was I? Were you? Was he?
Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Certinho, muito bom. Eu gosto quando vocês escutam e repetem. Espero que vocês estejam fazendo isso, hein? Good. Agora dá uma lida. Have a look here. Como que tá isso lá numa frase? Uma frase bem curtinha, bem simples, ó. Were you well? Were you well? Você estava bem? De repente, ontem, né? Minha filha, por exemplo, tá com uma alergia, tá toda empelotadinha. Começou ontem. Daí eu olho para ela e falo assim: Were you well yesterday, honey? Você estava bem ontem? Aí ela, I was tired. I wasn't happy. Eu estava cansada, eu não estava feliz. Então, já vinha de alguns sintomas. Então, amorosa, abatida, cansadinha, como ela é muito pequena, acha que é cansaço, é sono. Então, I was tired. I wasn't happy. Ninguém fica feliz coçando inteiro. Ela tá cheia de pelotinha. Então, ontem ela não estava feliz. She wasn't happy. I wasn't happy too. If she wasn't happy, I wasn't happy too. If she was tired, I was tired too. Se ela estava cansada, eu estava cansada também. Então, eu tenho aí as frases. Read. Were you well? I was tired. I wasn't happy. Então, aí alguns exemplos curtinhos, básicos, conforme eu falei, no positivo, no negativo e no interrogativo. Agora, vocês têm um listening. Vocês vão fazer a leitura do texto, e vão ouvir. Vou passar 3 vezes o listening para vocês aprimorarem o reading e o listening de vocês, tá bom? Let's go! Eu grifei para vocês onde está o simple past. Tem uma frase a mais que eu não grifei, que é essa aqui, ó. He wasn't a good... Mas aí você sabe que tem o was e o were, são frases no simple past, tá bom? Combinado? Vamos lá? Unit 5. Listen. Lesson 1. Activity 1. Steve Jobs was one of the founders of Apple Computers. Listen and read his biography. Steve Jobs was born on February 24th, 1955 in San Francisco, California. His adoptive parents were Clara and Paul Jobs. As a boy, Steve was very intelligent. But believe it or not, he wasn't a very good student. When Steve was in high school, he was friends with a young man named Steve Wozniak. Steve J. and Steve W. were the original creators of Apple Computers. Jobs was only 56 years old at the time of his death. Ask anyone about Steve Jobs and they will probably tell you this. He was one of the most influential men in the history of the tech world. His most important creations were the Apple II in 1977, the Macintosh in 1984, the iTunes Store and the iPod in 2001, the iPhone in 2007, and the iPad in 2010. Unit 5. Lesson 1. Activity 1. Steve Jobs was one of the founders of Apple Computers. Listen and read his biography. Steve Jobs was born on February 24th, 1955 in San Francisco, California. His adoptive parents were Clara and Paul Jobs. As a boy, Steve was very intelligent. But believe it or not, he wasn't a very good student. When Steve was in high school, he was friends with a young man named Steve Wozniak. Steve J. and Steve W. were the original creators of Apple Computers. Jobs was only 56 years old at the time of his death. Ask anyone about Steve Jobs and they will probably tell you this. He was one of the most influential men in the history of the tech world. His most important creations were the Apple II in 1977, the Macintosh in 1984, the iTunes Store and the iPod in 2001, the iPhone in 2007, and the iPad in 2010. Unit 5. Lesson 1. Activity 1. Steve Jobs was one of the founders of Apple Computers. Listen and read his biography.
Steve Jobs was born on February 24th, 1955 in San Francisco, California. His adoptive parents were Clara and Paul Jobs. As a boy, Steve was very intelligent. But believe it or not, he wasn't a very good student. When Steve was in high school, he was friends with a young man named Steve Wozniak. Steve J. and Steve W. were the original creators of Apple computers. Jobs was only 56 years old at the time of his death. Ask anyone about Steve Jobs and they will probably tell you this. He was one of the most influential men in the history of the tech world. His most important creations were the Apple II in 1977, the Macintosh in 1984, the iTunes Store and the iPod in 2001, the iPhone in 2007 and the iPad in 2010. Unit 5. Ok. Então, vocês ouviram e leram. Espero que sim, porque eu vou pedir uma atividade com base nesse listening, tá bom? Eu deixei aí o texto só para vocês verificarem como que é o uso do was e were. Então, was born, were Clara and Paul, was very intelligent, wasn't very good, tá bom? Deixem reservado aí a leitura e o aprendizado que ficou do listening, porque nós vamos usar na atividade lá no Classroom, combinado? Eu só preciso, de verdade, que nessa aula vocês compreendam a estrutura, leiam as frases, façam as tarefas que eu vou postar lá no Classroom para vocês treinarem bastante, porque quando a gente chegar no próximo tema, se vocês tiverem dominado esse aqui, vocês vão ter mais facilidade. Então, a gente vai aprendendo inglês assim, construindo, parte a parte. Formação de frase é sujeito, verbo e complemento. Se você conhecer os pronomes, I, you, he, she, it, você já adiantou uma parte. Esses exercem a função de sujeito. Tal qual os nomes, Mary, John, Paul, ok? Daí você tem sujeito, verbo. O verbo pode ser qualquer ação. Pode ser o modal can, que vocês aprenderam. Pode ser algum verbo no passado, que vocês viram nas aulas anteriores. Pode ser o verbo to be, que nós estamos vendo agora. Was e were é um verbo. Então, sujeito, verbo, complemento é todo o resto da frase. Dá uma olhadinha aqui, ó. Sujeito, Steve Jobs. Quem é o sujeito? O sujeito é o Steve Jobs. Quem é o verbo? O was born. Nasceu. Ups, já fiz uma tradução. Steve Jobs was born on February 24th. Quem é o complemento, meninos? O complemento é February 24th. Daí eu tenho a formação de frase sujeito mais verbo mais complemento. Combinado? Vocês entendendo essa parte direitinho, vocês vão adiantar para o nosso próximo encontro. Lembrando que vocês têm 2 aulas. Eu vou deixar a tarefa. Eu sei que eu me recordo que vocês gostavam de ouvir música na aula. Então, eu tenho trabalhado bastante com música, tenho trabalhado bastante com vídeos complementares, porque vai ser um porre para vocês ficarem só ouvindo a minha voz aqui o tempo todo. Eu imagino que seja, porque é cansativo. Na sala de aula tem troca, vocês falam e aqui vocês ficam só ouvindo. Para não ficar cansativo, eu tenho adotado nas últimas aulas o quê? Conteúdos complementares. Então, eu posto lá vídeo complementar, um desenho, uma música. Professora, não tem obrigação de fazer. Tem. Porque vocês têm 2 aulas e é conteúdo complementar. Vocês estão vendo um conteúdo que vai fazer falta para vocês no próximo ano. Então, pelo amor de Deus, vocês assistam esses vídeos complementares também. Eu separo, eu estudo que tenha uma relação direta com o que vocês estão aprendendo para facilitar para vocês. Uma outra pessoa falando, uma outra voz, um outro tom, uma outra fisionomia. Combinado? Vou deixá-los aqui com essa videoaula, com as atividades do Classroom e com um conteúdo complementar. Na próxima aula, a gente vai falar de past continuous. Combinado?
Por hoje é só. Bye bye. Sem